Takashi é um perdedor virgem. No entanto, quando o mundo dele se transforma em um live action de Resident Evil, Takashi vira o Superman de Zumbilândia, o tipo de cara que exala tanta testosterona que todas as garotas querem um pedaço dele. Tudo começa com Takashi, Rei e Hisashi lutando contra o CLT que acorda às 6 da manhã no terraço da escola enquanto avançam por uma horda. Rei quase é pego até que Hisashi entra com seu especial para salvar o traseiro da Crush. Enquanto eles sobem para a plataforma superior, Takashi não consegue parar de pensar em por que acordou no universo de The Walking Dead. O lance é que antes desse surto começar, Takashi estava sozinho, relembrando sua paixão de infância Rei, que prometeu se casar com ele. Porém, conforme eles cresceram, Rei repetiu um ano, onde acabou se apaixonando por Hisashi, deixando Takashi com uma super depressão. Nesse momento, uma garota de cabelo rosa chamada Seiya aparece e começa a repreendê-lo por faltar às aulas. Apesar dos esforços dela, Takashi começa a ignorá-la, o que faz ela ir embora. Enquanto reflete sobre a falta de enredo na sua vida, ele nota um homem estranho se jogando contra o portão principal. Nesse momento, a senhorita Ashi e seus inscritos da Twitch chegam na porta, e um deles tenta bancar o Macho Man para impressioná-la, né? Mas ele é mordido no braço e morre na hora, deixando todos horrorizados. Quando eles se aproximam, ele se levanta e dá uma mordida de amor na diretora, levando Takashi a correr de volta para a sala com o rabo entre as pernas. Ao entrar na sala, ele pede para Rei vir com ele e explica a Hisashi que algumas pessoas morreram no portão principal. Quando Rei tenta bancar a adolescente mimada, ele dá um tapa que tira até o vento da boca dela para colocá-la na linha. Na sequência, Takashi, Rei e Hisashi começam a se preparar para o apocalipse zumbi. Takashi quebra a vassoura para fazer uma arma e Rei liga para o pai, que é policial, pedindo socorro. Porém, ela entra em pânico ao descobrir que a linha está ocupada, o que indica que o mundo lá fora está mais ferrado do que pensavam. Nesse momento, eles ouvem um anúncio explicando a situação e pedindo a evacuação. Mas quando o locutor é morto no microfone, seus gritos ecoam por toda parte, aterrorizando todos os figurantes da escola. O pânico toma conta do colégio e o trio tenta ir para o prédio administrativo para evitar a multidão. No caminho, eles encontram um zumbi, e apesar da relutância inicial de Rei, ela ativa o modo artista marcial e dá uma surra no morto-vivo. Mesmo após levar um golpe no coração, o zumbi continua atacando, deixando Rei encurralada. Hisashi tenta ajudá-la, mas acaba mordido no braço, levando Rei a implorar para Takashi salvar sua única chance de perder a virgindade. Takashi explode a cabeça do zumbi com um bastão. A escola está um caos, com estudantes morrendo à torto e à direito e depois virando zumbis sem mente. Eles também descobrem que a única forma de derrotá-los é esmagando suas cabeças. Mas antes que possam respirar, mais alguns de seus adoráveis colegas aparecem para copiar os deveres. Depois de lidar com os zumbis, eles se refugiam no topo e bloqueiam as escadas para manter os zumbis embaixo. Nesse momento, Hasashi começa a se sentir mal por causa da mordida que recebeu mais cedo e pede para Takashi acabar com ele antes que se transforme. Takashi não consegue fazer o que foi pedido, mas ao ver o quanto Hasashi está sofrendo, reúne todas as forças e começa a se aproximar dele. Justamente nesse momento, Hasashi morre e ressuscita como zumbi. Não deixando outra escolha, Takashi desfere um golpe em seu amigo e o elimina. Enquanto isso, Seiya e um nerd gordo estão correndo pelos corredores. Enquanto Seiya está focada em sobreviver, o outro cara está mais preocupado em avisar os professores sobre o que está acontecendo na escola. No entanto, Seiya consegue bater algum juízo no cérebro inexistente dele e o faz entrar no time dela. De volta ao telhado, Rei e Takashi ainda não se recuperaram de ter perdido Hisashi tão cedo, mas finalmente escolhem aceitar a realidade e tentam ligar para o pai de Rei usando o celular de Takashi. Dessa vez, ele atende, mas não consegue ouvir a voz de Rei devido ao sinal ruim. Ele só consegue dizer que a cidade está em modo de pânico antes da ligação cair, o que deixa a situação ainda pior para Rei. Nos corredores, o nerd gordo pede para Seiya chamar a polícia, mas ela diz que ele não teria dito isso se tivesse assistido a qualquer filme de zumbi. Depois de explicar que estão por conta própria, os dois continuam avançando, com Seiya lamentando o fato de estar presa com esse idiota de cérebro grosso. Enquanto isso, um cara chamado Kazu está batendo em seu amigo zumbi com um cano, enquanto uma loira, com cara de modelo, avalia a situação. Kazu a chama para saírem, mas ela diz que quer esperar para pegar alguns itens de cura. Nesse momento, zumbis quebram as janelas e mordem Kazu, deixando Shizuka indefesa. Nesse momento, uma garota com uma espada aparece e derrota todos os zumbis. Ela se apresenta como Seiko e elogia Kazu por proteger Shizuka. Ela também o informa sobre o que vai acontecer com ele agora que foi mordido, e até se oferece para acabar com o sofrimento dele ali mesmo. Kazu não quer virar uma daquelas coisas, então pede para Seiko acabar com sua dor. Na sala de ferramentas, Seiya e o gordo irano estão procurando entre várias ferramentas até encontrarem uma pistola de pregos, que podem usar como arma de longo alcance. Enquanto os zumbis começam a bater na porta como crianças no Halloween, Hirano improvisa uma pistola de pregos para derrubá-los.
Ao ver sua ideia funcionando, ele passa de o gordinho que sofria bullying para o gordinho que arrebenta. Enquanto isso, Takashi e Rei trabalham juntos para derrubar zumbis usando uma bomba d'água de alta pressão. Após recuperarem os pensamentos e compartilharem um momento de entendimento, os dois marcham e descem o prédio, esmagando traseiros de zumbi como se tivessem nascido para isso. Eventualmente, eles chegam ao térreo e Takashi sugere irem até a casa dele para se encontrarem com outros sobreviventes. Rei sugere ligar para a casa dele para ter certeza de que seus pais estão lá, mas Takashi a informa que seu pai está fora da cidade e sua mãe é professora em uma escola primária. Apesar de bancar o durão, Takashi está preocupado com a mãe, dado o estado da própria escola. Enquanto isso, Seiya está jogando toalhas de papel molhadas nos zumbis e descobre que eles não reagem quando algo acerta seus corpos, já que seus sentidos estão todos mortos. No entanto, eles ainda reagem ao som ao redor. Enquanto Seiya e Hirano estão cercados por zumbis, Shizuka e Seiko estão indo para a sala dos professores procurar as chaves do carro. Durante uma pausa para respirar, Seiko percebe que a roupa de Shizuka não é adequada para correr, e presenteia todo mundo com um momento clássico de fanservice. Lá embaixo, Hirano fica sem pregos para sua pistola de pregos, e quando os zumbis se aproximam, Seiya grita o mais alto que pode, atraindo os dois grupos para sua direção. Ela tenta jogar alguns troféus nos zumbis, mas não adianta até que ela pega uma furadeira e faz um buraco na cabeça de um zumbi. Os quatro aparecem simultaneamente, e tanto Takashi quanto Seiko correm para ajudá-la. Após derrotarem os zumbis, Rei e Shizuka checam como Seiya está. Depois de verem que ela está bem, todos começam a se apresentar. Com todas essas apresentações voando, Seiya fica frustrada ao ver todos agindo como se nada tivesse acontecido, e desaba diante do puro terror do que acabou de passar. Enquanto seus gritos ecoam pelos corredores da escola, o resto percebe que a situação só vai piorar a partir de agora. Mais tarde, o grupo se reúne para assistir a uma reportagem de TV mencionando a morte e destruição por toda a cidade, que termina com o repórter virando comida de zumbi. Takashi fica frustrado porque os canais de notícias estão escondendo informações cruciais, mas Seiya acredita que isso é proposital, para evitar pânico. A notícia revela ainda que o surto afetou a maior parte da América do Norte, e que o pessoal da Casa Branca foi realocado para um porta-aviões. Isso implica que o governo está considerando explodir tudo com bombas nucleares. Ao saber que os zumbis se espalharam pelo mundo inteiro, o grupo fica chocado, já que naquela mesma manhã tudo parecia normal. Rei tem esperanças de que tudo volte ao normal logo, mas Seiya diz para ela parar de ser tão ingênua, e relembra surtos anteriores que o mundo enfrentou, os quais quase levaram a humanidade à extinção, como a peste negra, e fala que talvez os zumbis podem se decompor em aproximadamente 20 dias. Mas Seiko acredita que esse conceito não se aplica aos zumbis, já que tecnicamente eles ainda estão vivos. Ela então propõe formarem uma equipe para resgatar mais sobreviventes, o que aumentaria suas chances de sobreviver a esse caos. Ao descobrirem que a maneira mais rápida de sair dali é andando pela porta principal, o grupo marcha pelo corredor. Depois de eliminarem alguns zumbis, as duas cabeças do grupo, Seiko e Seiya, aconselham todos a evitar combate desnecessário e a não fazer barulho. Nesse momento, eles percebem outro grupo de sobreviventes cercado por zumbis e correm para ajudá-los. Depois de salvarem o esquadrão de NPCs, eles decidem testar se os zumbis conseguem vê-los. Takashi se oferece para servir de isca, apesar dos pedidos de Rei para ele não fazer isso. Takashi fica parado no meio da horda de zumbis, sem que eles o notem. Quando um zumbi passa por ele, o teste é confirmado. Os zumbis não conseguem vê-los. Ele então joga um sapato contra a parede para atrair os mortos para longe, o que permite que os outros passem silenciosamente pelo portão interno, exceto por um dos idiotas que decide que não quer mais viver. Batendo seu bastão no corrimão, fazendo muito barulho, isso faz com que todos os zumbis da área corram em direção ao grupo, forçando-os a eliminar centenas deles antes de alcançar o portão externo. Apesar do pequeno contratempo, o grupo avança, mas os NPCs que eles salvaram acabam sendo pegos pelos zumbis no processo. Eles eventualmente encontram um ônibus e, enquanto Shizuka tenta entender como fazer aquela sucata funcionar, eles notam o professor Shido da turma 3 correndo em sua direção com seus alunos. Quando Takashi sai para ajudar Shido, Rei implora para ele deixar o homem para lá, mas ele não escuta. Depois de enviar 3 deles à frente, ele nota outro estudante com o tornozelo torcido bem aos seus pés. Declarando que só os mais fortes sobrevivem, ele pisa no rosto do rapaz e vai tranquilamente em direção ao ônibus. Shizuka então reúne toda a sua coragem e atropela uma horda de zumbis, conseguindo com isso escapar da escola. A primeira coisa que Shido propõe é escolher um líder para a sobrevivência. E Rei diz a Takashi que ele vai se arrepender por ter salvo Shido. Enquanto dirigem pela cidade destruída e abandonada, alguns dos sobreviventes inúteis começam a discutir sobre a rota. Ao ouvir a confusão, Shizuka pede para pararem com aquilo porque ela não consegue se concentrar na direção, e o cara se cala ao ver seus castelos infláveis balançando.
Logo em seguida, ele diz que tem um problema com Takashi por absolutamente nenhum motivo, o que faz Rei intervir e nocauteá-lo. Shido usa isso como uma nova oportunidade para propor novamente a ideia de liderança, e tenta se auto-indicar por ser o professor deles, fazendo promessas maiores que político em época de eleição. Shido consegue o voto de todos os personagens burros e se torna o líder. Rei fica bastante frustrada e sai do ônibus, pois não quer ficar sob a liderança de Shido, mas Takashi vai atrás dela e pede que mantenha a calma até que cheguem à cidade. Enquanto ela dá uma bronca em Takashi por ter salvo Shido, o destino lhes prepara um aviso sombrio. Um ônibus cheio de fãs de K-pop aparece a toda velocidade e colide bem ao lado deles. Quando a poeira baixa, o túnel está convenientemente bloqueado pelo ônibus e uma nova horda de zumbis em chamas aparece. Takashi e Rei são separados do grupo e dizem a Seiko para encontrá-los na delegacia leste às 19 horas, já que o ônibus deles vai seguir por uma rota diferente. Takashi e Rei conseguem sair do túnel em chamas e são atacados por um zumbi motociclista. Após Rei salvar sua vida nocauteando o zumbi, ela e Takashi começam sua jornada até a delegacia leste. Como Takashi não consegue continuar a pé, eles decidem usar a moto do zumbi para chegar lá mais rápido. No caminho, eles veem um jato passando e mais tarde Rei se pergunta se o piloto vai resgatá-los. Takashi diz para ela parar de esperar por ajuda, pois estão completamente por conta própria. Mas Rei só quer que ele alimente ela com mentiras bonitas. Enquanto isso, Seiko e o grupo estão presos no trânsito quando a polícia começa a atirar em zumbis que se aproximam. As garotas patéticas se assustam com os tiros e Shido aproveita isso como mais uma chance de reafirmar sua liderança. De volta da estrada, Takashi e Rei dirigem pela cidade abandonada. Logo em seguida, eles avistam uma viatura da polícia e se aproximam, encontrando o motorista morto. Ao vasculharem o carro, encontram um revólver com 5 balas totalmente carregado. E algumas balas extras que podem ser úteis mais tarde. Depois disso, a dupla chega a um poço de gasolina, mas não consegue abastecer o tanque porque Takashi não tem dinheiro. Quando Rei o repreende por ter comprado um refrigerante mais cedo, Takashi começa a reclamar que não é tão rico quanto o namorado falido dela. Takashi entra na loja para procurar dinheiro e encontra o balcão, que arrebenta com o bastão de beisebol. Nesse momento ele ouve um grito do lado de fora e corre, vendo Rei sendo mantida refém por um bandido, que quer aplaudir as bochechas dela. Enquanto o bandido pega um punhado dos melões de Rei, ele exige que Takashi jogue fora sua arma e encha o tanque de gasolina para ele. Takashi não pode fazer nada quanto à situação de Rei, então joga seu bastão longe de propósito para atrair zumbis para o local. Enquanto abastece, ele pede ao bandido que os libere, dizendo que precisam ver os pais. O bandido diz que eles provavelmente estão mortos, dada a situação da cidade, e manda Takashi tirar o traseiro de lá. No entanto, Takashi o pega de surpresa e atira em seu ombro, permitindo que Rei se liberte de sua captura. Apesar de Rei querer se vingar, Takashi diz para deixá-lo, pois os zumbis já cercaram a área. Enquanto eles vão embora, o homem, merecidamente, vira comida de zumbi. Em Tóquio, 2 pilotos estão prontos para decolar com o avião, mas a pista está completamente coberta de zumbis. Ali perto, um homem está guiando sua caçadora de recompensas sobre a localização dos mortos-vivos, e dá a ela o sinal verde para atirar. Com precisão extrema, a mulher elimina todos os alvos na pista e o avião se prepara para decolar. O homem então se pergunta como aquelas pessoas conseguiram chegar ali, já que a única forma de acesso ao aeroporto é por barco. A mulher, enquanto acaricia seus melões doloridos, revela que são pessoas importantes e técnicos, necessários para manter o aeroporto funcionando. Alguns deles foram infectados, mas graças à dupla dinâmica, o local está mais ou menos sob controle. Quando o avião decola, a mulher se lembra que precisa visitar uma amiga. Enquanto isso, dentro do ônibus, Shido está fazendo mais um discurso entediante sobre como eles devem lidar com a situação e garantir a segurança de todos os sobreviventes. Hirano está dormindo profundamente, mas Seiya o acorda e revela que ainda estão presos no trânsito. Nesse momento, passa um avião no céu e deduz que muitas pessoas vão tentar ir para áreas menos povoadas, onde há mais munição para enfrentar os zumbis. Hirano menciona um lugar apropriado chamado Okinawa, e Seiya começa a pensar em Raido e Kyushu, ambos fortes candidatos para a defesa. No entanto, ela acredita que esses lugares já devem ter desenvolvido fortalezas, e não vão deixar ninguém entrar tão fácil. Enquanto os dois discutem suas chances de sobrevivência, Shido está ocupado seduzindo as garotas burras no fundo do ônibus. Quando Seiya diz que as coisas seriam muito mais fáceis se Takashi estivesse ali, Hirano desconfia que ela talvez tenha uma quedinha por ele. Enquanto isso, Takashi e Rei se deparam com uma espécie de guerra civil, e Takashi assume seu modo motoqueiro fantasma, para atravessar o caminho em chamas. Quando algumas pessoas atiram neles, ele explica para o idiota atrás dele que as pessoas estão mostrando suas verdadeiras naturezas sem lei e ordem. Logo em seguida, eles chegam a uma ponte e a encontram tomada por trânsito e zumbis, o que força Takashi a escolher uma rota alternativa. Na ponte, a polícia está fazendo o possível para conter os zumbis, e até montou um posto de checagem para garantir que ninguém atravesse sem inspeção. No entanto, um grupo de adolescentes acha que são descolados demais para serem revistados,
e pula a barricada, fazendo com que a polícia os derrube com um canhão de água. De volta ao ônibus, Shido está tentando reunir seus seguidores para se voltarem contra Takashi e Rei. O grupo principal começa a se preocupar com o quanto ele tem influência sobre aquelas garotas com problemas paternos. Seiko diz que talvez precisem abandonar o ônibus e irem andando. Enquanto isso, Takashi e Rei continuam sua jornada, cercados por ruínas, fumaça e fogo. A cidade parece um verdadeiro campo de guerra, tomada por caos, destruição e zumbis por todos os lados. O vínculo entre os dois cresce conforme enfrentam o inferno juntos, superando obstáculos que nenhum adolescente comum conseguiria encarar. Eles seguem determinados até a Delegacia Leste, onde planejam se reunir com o restante do grupo. Enquanto isso, a tensão dentro do ônibus aumenta. Os sobreviventes começam a mostrar suas verdadeiras naturezas. Shido continua manipulando os mais fracos com palavras bonitas e promessas vazias, enquanto os outros mais sensatos se preparam para tomar decisões mais drásticas caso necessário. Seiko diz que talvez eles precisem abandonar o ônibus e continuar a pé para que eles possam encontrar Takashi, deixando Seiya com ciúmes. Ela pergunta a Seiko sobre sua única família, e Seiko revela que seu pai está no exterior. O grupo então fala sobre suas próprias famílias, levando a um momento de união entre eles. Isso leva à expedição até a ponte Betsu, e Shido tenta afirmar seu status de rei do baile sobre eles, quando Seiya o cala. Ele diz que estão livres para ir embora, com exceção da Shizuka, que é essencial para sua sobrevivência. No entanto, Hirano o arranha com a pistola de pregos como um aviso para que fique para trás, e o lembra de todas as vezes que ele zombou dele. Ele diz que aguentou aquilo porque queria ser normal, mas como o mundo que eles conheciam não existe mais, ninguém vai impedi-lo de enlouquecer completamente. Essa testosterona exagerada não só impressiona Seiko, como também lhe dá uma passagem segura para sair do ônibus. Enquanto isso, Takashi e Rei não conseguem encontrar uma saída da área, já que a outra ponte está em condição semelhante, então eles ouvem o som da pistola de pregos, revelando que Hirano e os outros estão lutando contra zumbis na ponte. Com os zumbis invadindo o grupo, Takashi decide confiar em seu instinto de gamer e faz um salto estilo GTA V para aterrissar na ponte. Ao aterrissar, Rei salta para ajudar as garotas e Takashi dá a Hirano seu revólver para eliminar os zumbis. Depois que a ponte é limpa, os dois times se reúnem novamente e discutem como todas as estradas que levam para fora estão bloqueadas. Mais tarde, eles cogitam nadar pelo rio, mas o nível d'água está muito alto para que arrisquem isso, levando Shizuka a encerrar o dia. Ela diz que conhece um lugar próximo onde podem passar a noite. E quando perguntam se esse lugar pertence ao namorado dela, ela rapidamente explica que é o lugar de uma amiga. Ela também revela que sua amiga está sempre ocupada com o trabalho e não consegue usar o lugar com frequência, então deu a ela uma chave extra para limpar o local. Takashi a leva para fazer um reconhecimento da área. Depois, o grupo chega ao local e as garotas tomam um banho relaxante. Enquanto fazem o que garotas fazem no chuveiro, Takashi e Hirano arrombam os armários e encontram pilhas de munição e armas avançadas. Hirano fica bastante encantado por estar de posse dos fuzis e espingardas mais brutais, o que faz eles se perguntarem quem é realmente a amiga de Shizuka. Takashi deseja nunca ter que usar essas armas em ninguém, mas Hirano mal pode esperar para explodir cabeças de zumbis para praticar tiro. Enquanto carregam os carregadores, Hirano revela que foi para os Estados Unidos, onde recebeu treinamento com armas de um especialista que trabalhava para uma empresa militar privada. Os dois então discutem como é ilegal possuir tais armas em seu país, o que sugere ainda mais que a amiga de Shizuka pode ser alguma oficial de alto escalão. Além disso, a casa dela é sofisticada demais para o salário de uma policial comum, por isso eles acreditam que ela deve estar em outro nível. Mais tarde, Takashi usa binóculos para observar a ponte, que ainda está bloqueada e sob supervisão da polícia. No entanto, as pessoas estão ficando impacientes, e os policiais temem que o confinamento cause um motim entre os cidadãos. Além disso, o chefe de polícia recebe uma ordem da central, permitindo o uso de quaisquer meios necessários para manter a ordem. Enquanto isso, Hirano vê repórteres na ponte e, ao ligarem a TV, percebem que as pessoas começaram a protestar contra o confinamento. Além disso, essas pessoas acreditam que a pandemia começou devido a um vazamento de uma arma biológica desenvolvida em conjunto pelo Japão e pelos Estados Unidos. Enquanto Takashi e Hirano questionam a veracidade dessa afirmação, a situação na ponte se agrava, pois cada vez mais zumbis continuam aparecendo na barricada. O líder do protesto usa isso como uma oportunidade para virar as pessoas contra a polícia, levando o chefe policial a lhe dar um aviso. Quando ele se recusa a ouvir, o chefe coloca uma bala em seu cérebro e resolve a questão. No apartamento, as garotas finalmente terminam o banho e Shizuka está desesperada por uma salsicha. No entanto, Takashi é um cavalheiro e a coloca para dormir ao lado de Seiya. Mais tarde na cozinha, Takashi encontra Seiko vestindo apenas um avental, o que definitivamente o faz se borrar de prazer. Em seguida, Rei o chama para o andar de cima e o faz se sentir como um peso morto, falando sobre como Hisashi foi bom para ela.
Takashi ativa seu modo putaço e lembra a ela que seu amado namorado está morto e que foi ele quem esmagou a cabeça dele com um taco de beisebol. Ao ver o nível de testosterona de Takashi ultrapassar os 9.000, Rei o promove a protagonista principal e decide recompensá-lo com um pouco daquele quack whack. Enquanto isso, o chefe já cansou de lidar com os zumbis irritantes e envia tratores para atravessar a ponte, que não só esmagam os zumbis, mas também eliminam rapidamente as pessoas vivas do outro lado. No entanto, o chefe não consegue conviver com essa decisão e escreve seu próprio nome no Death Note. De volta ao apartamento, Takashi finalmente recebe um agrado, mas é interrompido por um cachorro latindo do lado de fora do local. Isso faz um grande número de zumbis se reunir na área, fazendo-o perceber que não conseguirão sair dali sem lutar. Quando Seiko ouve tiros do lado de fora, ela se junta a Takashi e Hirano, e vê um homem com uma espingarda sendo atacado pelos zumbis. Takashi quer ser o macho alfa e eliminar os zumbis, mas Seiko o lembra que enfrentá-los vai gerar mais barulho, piorando a situação. Após apagar as luzes para afastar qualquer um que viesse ao apartamento, ela entrega os binóculos a Takashi e aconselha a não agir impulsivamente. Ao chegar à varanda, Takashi observa a área e encontra um homem e sua filha procurando um lugar para se esconder. Eles entram em uma casa e pedem aos moradores que abram a porta, mas quando recusam, ele ameaça arrombar a porta com uma chave inglesa. Esse confronto termina com o homem sendo empalado com uma lança improvisada, deixando a garotinha sem nenhum guardião. Em seus últimos momentos, o homem pede à menina que procure um lugar para se esconder, mas ao falecer, a garota se agarra ao corpo dele e começa a chorar. Isso atrai zumbis para a localização dela, mas Takashi e Hirano decidem agir, pois não conseguem ver uma garotinha inocente sendo mordida até a morte. Enquanto Hirano derruba os zumbis como se estivessem em um servidor de Call of Duty, Takashi sai do apartamento para salvar a garota. No caminho, ele cruza com Rei, que deseja acompanhá-lo, mas Seiko pede que ela deixe o homem fazer seu trabalho. Ao partir, ela promete cuidar do resto, e Rei dá a ele um revólver, caso ele fique sobrecarregado. Quando ele liga a moto, os zumbis são atraídos para sua localização, mas ele passa por eles em alta velocidade enquanto Hirano dá cobertura com tiros. Eventualmente ele chega ao local da garota, mas sua moto escorrega, o que complica ainda mais a situação. Ele encontra a menina encolhida no canto, protegida pelo cachorro, e começa a cortar os zumbis para resgatá-la. E isso faz com que todos os zumbis se movam em direção a ele, deixando todos no apartamento com espaço para escapar. Mas antes que possam fazer isso, precisam resgatar Takashi. Enquanto isso, a garota agora está relativamente segura, o que lhe dá tempo para lamentar seu pai, que morreu a protegendo. Enquanto as garotas reúnem todas as armas e carregam num jipe militar, Takashi pede à garotinha que fique firme e espere seus amigos aparecerem. No entanto, quando ele percebe dezenas de zumbis se reunindo do lado de fora, ele decide usar os muros para atravessar a rua. Justo então, o grupo chega com o jipe e esmaga todos os zumbis para abrir caminho. Enquanto Seiko e Hirano seguram os zumbis, Takashi consegue subir no jipe, e sua missão de resgatar a garota é um sucesso. No porta-aviões, o Conselho dos Estados Unidos está pressionando o presidente a autorizar o uso de mísseis nucleares. Enquanto ele pensa se deve ou não fazer isso, o presidente do Conselho, que foi mordido anteriormente, começa a se transformar em zumbi, levando o guarda a atirar nele. Enquanto isso, o grupo está atravessando o rio, com Hirano e a garotinha Alice cantando para passar o tempo. Eventualmente, eles chegam ao outro lado e, estranhamente, encontram toda a área deserta. Enquanto as garotas se vestem, Hirano informa Takashi sobre a situação de Alice, acreditando que ela também perdeu a mãe e que eles são tudo que ela tem agora. Eles também resgataram o cachorro e decidem chamá-lo de Z, em homenagem ao Raison americano durante a Guerra do Pacífico. Hirano entrega a Takashi uma espingarda e o ensina a atirar e recarregar. Assim que ele termina a explicação, os garotos ficam chocados ao ver todas as garotas vestidas e armadas como o elenco de The Walking Dead. Então, Seiya revela que elas vão sair para procurar suprimentos e pede aos garotos que avancem e cubram o terreno. Depois que os garotos garantem que as ruas estão limpas, Shizuka dirige o jipe para a estrada e Seiya usa binóculos para observar a área, que mostra sinais de morte e destruição. Sem saber o que fazer, Takashi propõe ir para a casa de Seiya, já que é a mais próxima dali. Enquanto dirigem pela estrada, Takashi parece preocupado, pois não viu nenhum helicóptero ou avião no céu naquele dia. No entanto, Rei diz para ele focar nos aspectos positivos, já que eles também não encontraram nenhum zumbi na área. Sentindo um senso de normalidade, Takashi adormece tranquilamente, apenas para Hirano acordá-lo quando finalmente avista zumbis na estrada. Shizuka pega outra rota para evitá-los, mas os zumbis também dominam esse território. Ao passarem pelos zumbis, Rei questiona por que todos estão concentrados só naquela área. Logo ela entende o que está acontecendo e rapidamente pede para Shizuka frear, mas é tarde demais e o carro bate em alguns fios de arame. Ela faz o possível para virar o carro e frear, o que termina com Rei voando do teto e aterrissando no concreto, enquanto os zumbis lentamente se aproximam dela.
Takashi salta do carro e tenta protegê-la com a espingarda. Com instruções de Hirano, ele consegue eliminar vários zumbis até ficar sem balas e falhar ao tentar recarregar. Nessa hora, Seiko entra na briga para dar a Takashi tempo suficiente para se virar. No entanto, em vez de recarregar a espingarda, Takashi pega o rifle preso nas costas de Rei e usa os melões dela como apoio de recuo para mirar com precisão nas cabeças dos zumbis. Quando Hirano fica sem munição, ele pede para Alice pegar mais para ele, e ao ver o rostinho inocente dela, ganha motivação para continuar lutando. Quando o carro não liga, Seiya decide também entrar na ação e pega a espingarda de Takashi para se mostrar útil. No entanto, depois de várias horas atirando e em estado de estresse, a gangue fica sem munição, mas os zumbis continuam chegando em número ainda maior. Sem ver saída, Takashi e Seiko se oferecem como isca para atrair os zumbis para longe da área, mas nem esse plano funciona totalmente. Agora, encurralados e cercados, Hirano decide colocar Alice do outro lado da barricada para que pelo menos ela consiga sobreviver. No entanto, como ela é tudo o que Alice tem no mundo, ela começa a implorar para não a deixarem sozinha. Justo então, um grupo de pessoas aparece com jatos de água de alta pressão e salva todos de virarem comida de zumbi. Entre esse grupo está a mãe de Seiya, e ela fica radiante ao se reunir com a filha. Ao tirarem um momento para respirar, Takashi e Seiko ficam aliviados por ver os amigos salvos. No entanto, o problema ainda não foi resolvido, já que eles precisam voltar para o outro lado da barricada. Apesar da tensão, Seiya grita que vai esperar por eles em sua casa. A dupla dinâmica corre pelas ruas com Takashi, sentindo de repente um novo entusiasmo pela vida. Eventualmente, eles avistam a casa de Seiya à distância, localizada em uma elevação considerável, levando-os a entrar em uma loja da Yamaha em busca de um novo veículo. Lá, Seiko vê um Jeep, que também pode andar sobre a água, e os dois decidem dar uma volta com ele. Ao dirigirem próximo ao rio, os zumbis começam a ficar para trás, fazendo-os perceber que eles não conseguem descer escadas nem ladeiras. Apesar das quedas, esses zumbis são uns desgraçados duros na queda, que se levantam como se nada tivesse acontecido. Para evitar os zumbis que se aproximam, Takashi decide simplesmente jogar o Jeep na água, deixando Seiko mais molhada do que da primeira vez que foi batizada. Eventualmente, os zumbis desistem da perseguição e os dois dirigem o Jeep até um banco de areia, onde decidem descansar um pouco. Seiko fica com frio por causa da água que respingou nela, então Takashi a ajuda a se secar, já que ele não pode molhá-la de outra forma. Depois que ela troca de roupa e veste uma camiseta preta, o pequeno Takashi fica animado demais e ele pergunta se ela já namorou alguém antes. Quando Seiko diz que tem uma queda por alguém, as chances de Takashi marcar caem mais rápido do que um gordinho que sentou com força demais. Após os zumbis se dispersarem, Seiko propõe que continuem dirigindo pela estrada e cheguem à casa da Seiya antes do anoitecer. Conforme dirigem por mais algum tempo, percebem que não conseguirão chegar lá a menos que diminuam o número de zumbis. Isso leva Takashi a atrair os zumbis para dentro do parque, enquanto Seiko os elimina silenciosamente. Como ela agora não tem mais motivo para se segurar, Seiko vai com tudo, fazendo Takashi perceber o quanto ela é uma verdadeira durona. No entanto, até mesmo alguém como Seiko fica horrorizada ao ver zumbis bebês estilo Minecraft correndo pela área. Quando ela congela no lugar, Takashi entra em ação e dispara sua espingarda para eliminá-los. Isso naturalmente gera muito barulho, atraindo todos os zumbis para a localização deles. Enquanto correm dali, os dois se refugiam em um templo, onde Takashi checa como ela está. Quando Seiko permanece em silêncio, ele percebe que é melhor não forçar a situação e decide passar a noite no templo. Ao anoitecer, Takashi explora o templo e encontra uma katana de verdade, além de devolver o uniforme seco para Seiko. Depois que ela troca de roupa e veste um vestido, Takashi encontra para ela um banheiro portátil, o que a faz dar risada. Depois que ela começa a se sentir melhor, ela explica para Takashi o que está sentindo. Ela diz que não ficou paralisada por causa dos zumbis bebês, mas sim porque Takashi perguntou se ela já tinha namorado alguém. Ela diz que é uma garota normal, que tem uma queda por um cara normal, mas o que a deixa triste é nunca ter expressado seus sentimentos. Ela diz que não tem o direito de dizer a esse homem o que sente porque ela não bate bem das ideias. Alguns anos atrás, ela foi atacada na rua e quebrou a escápula do agressor com sua espada de madeira. Takashi argumenta que ela estava apenas se defendendo, mas Seiko diz que ela gostou de torturar o homem. Ela sabia desde o começo que estava em vantagem e usou isso para atrair o cara, tirando prazer em espancá-lo. Ela diz que é uma mulher maluca que gosta de ter controle sobre a vida dos outros e que alguém como ela não merece amor. Takashi, desesperado para conseguir uma sacanagem, tenta se identificar dizendo que também fez coisas horríveis, mas a diferença é que ele fez isso depois da pandemia, enquanto Seiko já era maluca desde sempre. Quando ela diz que só ficou pior depois que a pandemia começou, Takashi arrisca tudo e acaba batendo palma a noite inteira. No dia seguinte, a dupla age como se nada tivesse acontecido e se prepara para deixar o templo. No entanto, uma horda de zumbis aparece do lado de fora.
fazendo Takashi se perguntar como chegaram ali, já que eles não fizeram barulho na noite passada. Nesse momento, ele percebe que Seiko ainda hesita em lutar, então ele literalmente espreme os sucos dos melões dela, para motivá-la com autoaceitação. Com uma katana de verdade, Seiko parte os zumbis ao meio e se diverte com isso, dizendo que ficou molhadinha. Ao descerem as escadas, fica claro que Seiko está disposta a sugar ele até secar completamente se tiverem a chance um dia. Depois de chegarem à casa da Seiya, o grupo aproveita seu primeiro dia normal, desde que toda a pandemia começou. Enquanto isso, Takashi segura Rei enquanto Shizuka aplica remédio nas costas dela, já que ela bateu as costas no concreto. Rei está bastante chateada com Takashi, revelando que os melões dela estão doendo porque ele os usou como almofada para o recuo do rifle. Quando ele é expulso do quarto dela, ele nota dois caras levantando uma caixa pesada e deseja ajudá-los. Quando eles o expulsa, Seiko aparece usando um vestido fofo e os dois compartilham um momento doce. Então, Alice e Zeke chegam. E Alice revela como Shizuka tem cuidado dela desde que chegaram aqui. Enquanto estão conversando, ouvem Seiya gritando no andar de cima, e Takashi vai ver o que aconteceu, descobrindo que ela acabou de ter uma discussão com sua mãe. Quando a mãe dela aparece, ele diz que está acostumado com o comportamento mimado de Seiya, já que eles são amigos desde o jardim de infância, e elogia a casa enorme em que eles vivem. Ele também revela que essa é a primeira vez que visita a casa, pois sempre ficou com medo pelos seguranças do lado de fora. Enquanto isso, Hirano está na garagem trabalhando em algo quando Seiya aparece e diz a ele para aproveitar enquanto podem, porque eles não vão ficar por muito tempo. Quando ele pergunta por quê, ela diz que é difícil manter eletricidade e água num lugar tão grande. Enquanto isso, Takashi fica sabendo pela mãe de Seiya que o comandante das forças de autodefesa do Japão enviou suas tropas para as usinas de energia por conta própria, para garantir que o país não fique sem energia. No entanto, as pessoas que trabalham lá só vão manter o sistema por um tempo e eventualmente vão voltar para suas famílias. Por isso eles não podem ficar ali. No porão, Mata repreende a Hirano por brincar com armas, mas Seiya manda ele mexer a bunda. Antes de sair, ele revela que os trabalhadores ajustaram o carro deles. Hirano está impressionado com o poder que Seiya tem naquela casa. Mas Seiya está frustrada com o fato de que os mais velhos acham que sabem mais sobre o mundo do que eles. Quando ela decide conversar com Takashi, sua mãe ao mesmo tempo diz ao rapaz para colocar juízo na cabeça da filha. Mais tarde, Seiya reúne todos numa sala e questiona se eles devem continuar trabalhando como grupo ou não. Ela diz que se fundiram com outro grupo e suas únicas opções são expandir ou se separar. Takashi acha melhor ficar com os pais de Seiya, já que eles parecem saber o que estão fazendo, mas é isso que a irrita. Quando Takashi educadamente pede para ela não falar mal dos próprios pais, ela desconta nele. Ela expressa sua frustração, dizendo que os pais tomaram medidas drásticas para se protegerem, mas nunca realmente procuraram por sua filha, pois achavam que ela não teria sobrevivido. Ouvindo ela reclamar feito uma chata, Takashi leva a parte do "me enforca papai" a sério demais e lembra a ela o quão sortuda é por ver os pais vivos e com saúde, diferente do resto deles. Após se acalmar, ele solta ela, então ela rapidamente volta ao assunto. Nesse momento, ouvem carros do lado de fora e vão ver que o pai de Seiya, o chefe da família Takao, chegou. O homem tem seu melhor amigo, agora zumbi, em exibição para os outros, e revela que ele perdeu a vida salvando outras pessoas. No entanto, como ele não é mais humano, Takagi assume a responsabilidade de honrar a memória do amigo. Isso envia uma mensagem ao povo. Não importa o quão próximos vocês sejam, quando um de vocês virar uma daquelas coisas, você precisa acabar com ele sem hesitar. Hirano lamenta a ineficiência das espadas japonesas katana, que podem quebrar ao atingir os ossos. Apesar de Seiko dizer que depende da pessoa que empunha a lâmina, Hirano não está muito confortável em arriscar. Isso causa tensão entre o grupo, principalmente entre Hirano e Takashi, mas Alice decide agir para consertar as coisas entre Hirano e Takashi, dizendo que eles ficaram relaxados demais na mansão. Isso lembra Takashi de seu 8º ano, quando seu professor contou sobre um navio militar britânico que chegou ao Tahiti após uma viagem difícil. Depois de 6 meses naquele paraíso, uma rebelião eclodiu entre os tripulantes que se acostumaram demais com a vida fácil. Takashi não consegue evitar comparar aquela situação com a deles, sabendo muito bem que o mundo lá fora é duro e perigoso comparado à vida dentro da mansão. Nesse momento, Alice aparece correndo e revela que Hirano está em apuros e eles precisam ajudá-lo imediatamente. Enquanto isso, Seiya encontra Seiko sentada ao lado de um lago, admirando a beleza das carpas. Enquanto discutem a possibilidade de dividir o grupo, Hirano é capturado pelos guardas enquanto tenta escapar com um monte de armas. Justo então, Takagi aparece e questiona por que ele estava fugindo com as armas, o que leva Hirano a revelar que essas armas despertam o seu atirador interior. Nesse momento, Takashi aparece e revela que Hirano vem usando essas armas para proteger Seiya desde o início da pandemia. Logo depois, todos os membros do esquadrão de origem aparecem para apoiar o gordo desgraçado.
Seiya finalmente enfrenta seu pai, afirmando que Hirano tem feito o que o próprio pai incompetente dela não conseguiu fazer. Mais tarde, Seiya reúne os residentes e diz a eles que os mortos estão andando pelas ruas. Mas o povo se recusa a acreditar, achando que é algum tipo de infecção exagerada pela mídia. No entanto, Seiya ativa seu lado mamãe dominadora e ordena friamente que todos sigam as ordens se quiserem viver. Quando ela lembra o que aconteceu com o melhor amigo de seu pai, uma mulher estúpida na plateia afirma que a família Takaa está tentando governá-los pelo medo. Quando Takashi tenta intervir para botar juízo neles, é mandado calar a boca, já que ele é apenas um estudante do ensino médio. Conforme a multidão começa a protestar contra a violência, Seiya, Takashi e Hirano discutem o absurdo daquelas pessoas. No entanto, Hirano menciona a natureza humana de negar tragédias, o que lembra Takashi da vez em que não conseguiu acreditar que havia perdido Hasashi. É exatamente por isso que as pessoas se recusam a acreditar no que está acontecendo lá fora, mesmo vendo com os próprios olhos. Essa conversa toda acaba com Seiya e Hirano apoiando Takashi como líder deles. Enquanto isso, Takagi reconhece os talentos de Seiko e lhe dá uma rara espada Kazaki Morowa de 2 gumes, que dizem não ter sido arranhada mesmo depois de partir um crânio de porco ao meio. Quando Seiko recusa empunhar tal lâmina lendária sem um motivo legítimo, Takagi diz que um dia foi treinado pelo mestre Bush Ujima, que por acaso é o pai de Seiko. Ele quer que ela tenha essa lâmina e a entregue ao pai como sinal de gratidão. Ela diz para ele entregar diretamente ao pai dela, fazendo Takagi rir da honestidade brutal de Seiko. Após falarem brevemente sobre Seiya, Seiko pede que Takagi entregue a espada ao líder deles, Takashi. No entanto, segundo Takagi, Takashi é um líder inadequado porque ainda está hesitando. Enquanto isso, Takashi está em seu quarto duvidando de si mesmo, quando o rei aparece e o lembra de seus atos heróicos. No entanto, ele afirma que Seiko, Hirano e ela são os verdadeiros heróis, enquanto ele só fica à margem. Seiya, por outro lado, é o cérebro do grupo, e Shizuka atua como médica. Rei se inclina no ombro dele e o lembra de todas as vezes em que arriscou a vida para salvar os outros, e é por isso que ela quer ser batida por ele. Ela diz que entenderá se Takashi não sentir o mesmo e expressa arrependimento por tê-lo deixado na mão da primeira vez. Quando estão prestes a fazer o bom e velho relaxamento, Rei lembra da lesão nas costas e decide deixar para outro momento. Ao sair do quarto, ela encontra Seiko esperando do lado de fora. Enquanto isso, um ônibus chega à mansão e a garota dentro dele implora aos guardas que os deixem entrar. O guarda se goza nas calças ao ver os melões dela, mas mal sabem eles que é tudo um plano do Shido para se colocar em segurança. Enquanto isso, Takashi está informando Takagi sobre a situação dos pais deles e quer deixar a mansão para encontrar quem puder. Antes de partirem, enquanto ele está se preparando, Rei vê Shido entrando na mansão e corre até ele para dar um tapa na bunda, enquanto ele finge ser um anjo por ter salvado tantos alunos. Ele relembra seu pai, que é político e que só trouxe sofrimento à sua família, a ponto de levar sua esposa ao suicídio. O homem até usou Shido para se vingar do pai de Rei, fazendo-a repetir um ano escolar, o que é o principal motivo pelo qual ela e Takashi se afastaram. Nesse momento, Rei aparece com um rifle e quer puni-lo não apenas por fazê-la repetir aquele ano, mas também por tornar a vida de seu pai um inferno. Ela sempre soube que foi Shido quem fez aquilo, mas ficou em silêncio porque esperava que ele fosse preso se a investigação seguisse normalmente. No entanto, como o mundo já foi pro saco, ela não se importa mais e quer se vingar. Logo em seguida, Tagaki aparece e diz para Rei acabar com o sujeito, já que ele não precisa mais manter boas relações com seu pai. Takashi ouviu tudo e quer impedir Rei, mas Seiko o lembra de que essa é uma decisão que ela precisa tomar sozinha. Enquanto isso, Shido tenta provocar Rei a puxar o gatilho e diz que ela será assombrada pelas próprias ações pelo resto da vida miserável. Apesar de querer dar a ele uma morte por 1000 cortes, Rei acha tudo isso um desperdício e poupa a vida dele. Em seguida, Shido e seus alunos são expulsos da mansão, ficando sem ter para onde ir. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos deu a ordem e os mísseis nucleares são disparados para acabar com a pandemia de uma vez por todas. Não só os Estados Unidos, mas a Rússia também lançou seus mísseis e o mundo está à beira do colapso total, com várias nações envolvidas numa guerra de mísseis. Alguns operadores de defesa japoneses conseguiram destruir uma ogiva nuclear no ar. Enquanto isso, na mansão, Shizuka está radiante porque finalmente se lembra do número de telefone de sua amiga, que pertence à Força de Ataque Especial. Após ligar para ela e chamá-la de Rika, Shizuka fica aliviada ao saber que ela está viva. No entanto, antes que possam conversar, o sinal cai e eles veem uma luz brilhante no céu. Seiya desconfia de algo e pede para Rei verificar o laser da arma, que agora parece não estar mais visível. Enquanto isso, a cidade inteira ficou sem energia. Um homem tem um ataque cardíaco, e o ônibus de Shido perde o freio, colidindo com um caminhão-reboque. De volta à mansão, Seiya revela que a luz brilhante veio da explosão de uma ogiva nuclear que espalhou uma onda pulso eletromagnético, tornando a maioria dos sistemas eletrônicos inúteis.
Isso significa que tudo que funciona com eletricidade está morto, exceto as forças de autodefesa e agências do governo que aplicaram medidas anti-MP previamente. Quando Takagi aparece perguntando como eles podem salvar a situação, Seiya diz que alguns carros funcionarão se simplesmente trocarem as peças queimadas, levando seu pai a elogiar sua postura calma. Nesse momento, ouvem tiros vindo do portão principal, onde um guarda é vítima dos zumbis. Takagi ordena que seus homens fechem o portão, mas antes que possam fazê-lo, um zumbi consegue entrar. Hirano aproveita a oportunidade para mostrar suas habilidades e derruba o bicho com um único tiro. Logo, um mordomo aparece trazendo uma maleta e a mãe de Seiya a abre para dar à filha uma pistola para autodefesa. Enquanto Hirano baba por essa pistola lendária, Seiya revela que nem sabe como segurá-la, muito menos dispará-la. Quando Seiya pergunta por que ela tem armas em primeiro lugar, sua mãe revela que fez um curso de autodefesa enquanto trabalhava em Wall Street e que talvez seja até melhor atiradora que Takagi. Ela então pede para Hirano mostrar a Seiya como atirar e ele aceita com prazer. Nesse momento, mais zumbis se aglomeram na porta e os guardas não conseguem mais segurar. Quando o portão principal cai, várias dezenas de zumbis invadem a mansão e destroem os acampamentos dos moradores. Diante do caos, Takashi, Seiko, até Rei, entram em ação para reduzir o número de inimigos, enquanto Hirano dá cobertura com tiros. No entanto, há um limite para o que eles podem fazer, e depois de um tempo, o jardim inteiro está tomado pelos zumbis. Enquanto os moradores procuram por Takagi para salvá-los, ele ordena que todos os homens nos acampamentos se reúnam e se preparem para a batalha. Seiya sugere barricarem o prédio principal, mas Takagi tem certeza de que não vai resistir considerando que os zumbis atravessaram um portão de ferro. Quando Takashi aparece, é instruído a partir em busca de seus pais, e também pedem que Hirano cuide da filha dele. Quando Seiya protesta, sua mãe lhe dá um tapa e manda ela não tornar as coisas mais difíceis do que já são. Percebendo que seus pais estão arriscando a própria vida para protegê-la, ela concorda em ir com Takashi e os demais. Quando correm até a garagem, descobrem que o Jeep militar deles tem medidas anti-MP instaladas e depois de pequenos reparos, estará como novo. Tudo o que precisam fazer agora é proteger a garagem enquanto o Sr. Matsudo conserta o veículo. Quando se preparam para sair, pedem que Matsudo vá com eles, mas ele recusa dizendo que tem outros interesses. Com isso, Shizuka pisa no acelerador e atravessa a mansão. Depois de fazer uma manobra com duas rodas por um caminho estreito, o grupo está seguro, e Takashi aproveita o momento para lembrar que ele e Rei precisam encontrar seus pais. Eles chegam a uma rodovia que parece ter saído direto de Zumbilândia. Takashi, Seiko e Hirano descem com suas armas prontas para abrir caminho para o time. Se gostou desse vídeo, deixa o like e seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Kyoshi e seus amigos são viciados em espionar garotas na hora de lavarem suas flores. Após serem descobertos, vão para a cadeia, mas as suas cuidadoras querem puni-los de formas bem gostosas. Clique nesse vídeo para ver mais dessa história. Valeu e fui!